Olá, pessoal. Espero que todos estejam me escutando bem. Meu nome é Arthur Rancati, eu sou do Joinville Lixo Zero. É um prazer estar aqui nesse congresso, dessa vez online, diretamente de casa. Na outra vez eu participei presencialmente. O evento é a coisa mais linda de se ver e estou muito orgulhoso de estar aqui de novo. Hoje a gente vai conversar na nossa sala temática sobre o Representa Lixo Zero, que é a parte do Instituto Lixo Zero Brasil, que auxilia candidatos e candidatas por todo o país para fazerem suas políticas públicas em prol do conceito lixo zero e transformar as suas cidades em cidades lixo zero. E hoje vou entrevistar, conversar, bater um papo, na verdade, com a minha amiga Alice Drummond, que é vereadora em Ituiutaba, em Minas Gerais. A Alice teve uns probleminhas pessoais, médico e tudo mais, mas conseguiu estar aqui conosco. Boa noite, Alice, tudo bem? Tudo bem, olá pessoal, boa noite. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, tá tudo certo. Vocês me desculpem a demora, o atraso e eu estar de máscara também, porque eu estou no lugar público, mas eu estou aqui disposta, animada a compartilhar com vocês o Representa Lixo Zero, essa perspectiva de mudança através da política, né, das políticas públicas, e essa grande responsabilidade que nós temos no Brasil todo. Muito massa, Alice. Obrigado aí. Eu sei que essa vida de vereadora não deve ser fácil, conciliar agenda com evento, saúde, e a Câmara é para poucos, né? Às vezes aperta um pouquinho, mas tem dia que vem tudo, tem dia que é mais tranquilo, e aí hoje eu tive essas questões pessoais, mas estamos aí, firme e forte, fazendo políticas públicas. É isso aí. Alice, o nosso tempo está reduzido, a nossa conversa vai até 6h45, então a gente tem que otimizar essa nossa meia hora, e eu gostaria de começar que você contasse para a gente um pouquinho do início de como foi, né, antes de tu pensar de ser uma candidata a vereadora, como foi o teu início no Lixo Zero? Eu lembro da plataforma Ituiutaba, então se puder dar um resumão aí desse início, desse flerte com o Lixo Zero, o que te motivou, vai ser bem legal para a galera te conhecer um pouquinho também. Olha, eu comecei com a gestão de resíduos numa especialização em Brasília, e lá eu tive a oportunidade de visitar o lixão da Estrutural, que é o maior lixão da América Latina, e aí isso realmente foi decisivo para mim. No primeiro momento eu não imaginei que fosse mudar a minha vida, né, dar o destino que eu estou seguindo, mas de fato eu vejo que ali foi a grande ruptura, né, e eu consegui me entender como pessoa, consegui me entender como profissional, como cidadã. Então, foi aí no lixão da Estrutural, eu perceber todos aqueles materiais sendo depositados ali, todo o desperdício, e as pessoas que viviam e dependiam daquilo ali. Muito mal. É isso que eu queria trazer nesse começo, das pessoas perceberem a realidade e a dificuldade que é a reciclagem no nosso país. Né? Então, quando a gente visita um lixão, um aterro sanitário ou uma cooperativa de reciclagem, a nossa vida transforma, né? Porque a gente tem muito é até místico, né? Ah, eu reciclo, mas reciclagem é super complexo, são diversas mãos. Então, eu acho que fica aí já uma lição para quem está nos assistindo, de que o primeiro passo é conhecer uma cooperativa de reciclagem, um aterro, ou até mesmo ainda, infelizmente, temos muitos lixões ainda funcionando no nosso país, que eles sejam visitados e a gente comece a perceber realmente o que é o problema. E aí, Alice, me conta. Aí você começou, visitou o lixão, viu que é um problema gigantesco, que a gente vai ter que resolver isso a muitas mãos. Aí você montou a plataforma Ituiutaba, que disseminava o conceito lixo zero. Como é que daí foi o seu início de trabalho? Mas aí tem a questão assim da educação, da gente estar sempre buscando, né?
eu estava fazendo essa especialização na NB e tem os Anjos do Caminho, que foi a Isabel Zanetti, que foi minha orientadora. E ela trouxe para mim a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E falou, Alice, você é da comunicação, você é relações públicas, por que você não faz uma análise da política? A política estava sendo sancionada naquele ano, inclusive eu estive presente no ato, né, de sanção da política, e aí eu comecei a estudar a política, e minha monografia foi sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí é um boom de informação, né? Aí eu criei uma capa, uma nova pele ali de todas as possibilidades que a política traz para a gente. Aí eu continuei trabalhando com relações públicas, mas eu tinha já decidido que eu faria um mestrado fora, e aí eu fui para a França. E aí, na França, eu fiz esse mestrado, na Sorbonne, e aí era um mestrado profissional que eu precisava mesclar com uma atividade. E aí eu dei um tempo lá, eu fiquei um ano, vim para o Brasil para passar 3 meses, e aí eu fui para a minha cidade, para Ituiutaba. E aí sim eu lancei a plataforma, porque foi meio que uma forma de eu ter subsídio para escrever minha dissertação de mestrado. Então eu fiz com um grande parceiro, Humberto Minel, doutor hoje, inclusive o objeto de estudo do doutorado dele foi o aterro sanitário de Ituiutaba, e ele teve conosco nessa concepção da plataforma, que era o seguinte, eram 14 eventos, divididos pelas cadeias produtivas da logística da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a gente convidava todos esses atores da gestão de resíduos para que cada um conseguisse entender as suas responsabilidades a partir da política nacional. E aí levei para a França, fiz um mestrado, tá, e voltei. Aí 2 anos depois, isso em 2014, que foi o estudo, 15 eu fiz o mestrado, em 15 eu voltei para o Brasil, e aí a gente conseguiu fazer da plataforma Ituiutaba Lixo Zero uma ONG. Então a gente tem uma associação atualmente em Ituiutaba, já de 4, 5 anos, voltadas para essas questões do lixo zero. Legal. E aí tu virou a musa lixo zero de Ituiutaba, começou a vir um monte de demanda para tu resolver, até onde eu imagino, e aí tu falou, você vereadora dessa cidade, que esses mineiros precisam de uma mulher fera para fazer legislação, política pública, e aí tu conheceu o Representa Lixo Zero ou não? Menina, eu tô ligada com o Instituto desde sempre, né? Desde 2014. No evento lá em São Paulo, o evento tinha um valor lá que na época não estava quebrada, né? Estudante e tal. E eu mandei um e-mail para o evento. E aí o Instituto me chamou para apresentar a plataforma nesse evento. E aí eu conheci o Sabatini e todo mundo, né? E desde então eu estou ligada com o Instituto. E aí, todas essas demandas que apareciam para mim, eu recorri a você, ao Sabatini, a gente com essa rede toda maravilhosa que o Instituto tece no Brasil. Mas eu entrei na política pelo fato de eu ter tentado muito, eu bati muito na porta dos governantes, dos empresários, dos cidadãos em Ituiutaba. E todo mundo me via assim, a menina do meio ambiente, a legalzinha. Não, vamos ouvir o que ela tem para falar. Era isso. Ouviam. Mas eu não conseguia articular ações concretas. Assim, a plataforma ela tem uma atuação muito legal na educação ambiental, no engajamento de pessoas, mutirão, palestra, oficina, compostagem, reciclagem, cooperativa, mas ações efetivas, não. Então, uma proposta, um projeto de lei de um vereador, não. Um programa dentro da Secretaria de Meio Ambiente, não. Um empresário que contratasse os meus serviços para fazer o lixo zero na empresa dele, não. Então, foi meio que de desaforo, sabe? Eu recebi o convite no último dia de filiação, porque a política nunca tinha passado pela minha cabeça, e aí eu passei um mês pensando, Arthur, passei um mês pensando como é que a gente ia fazer isso, se dava certo, se não dava, se eu tinha perfil, se eu não tinha, quais eram as minhas possibilidades e tal. E aí a gente encampou essa história, eu tive muito apoio,
e foi a eleição de primeira, cara. E eu estou muito feliz mesmo, porque o status, não o status social, de poder, não, o poder de ação muda, a escala muda e a remuneração muda. Então, isso foi uma coisa que, nesse tanto de bater em porta e não conseguir realizar, foram esses 3 tópicos que eu já estava decidida. Eu ia sair de Tuiutaba, eu queria ir para São Paulo, para trabalhar numa multinacional. Por quê? Porque eu queria ação, eu queria escala, e eu queria ser remunerada, né? E aí, estou me aventurando. A mulher de coragem, é isso aí. Eu acho que a gente tem que ver por onde que a gente vai fazer o lixo zero acontecer, Isso. né? Tem pessoas que é por uma ONG, tem pessoas que vai ser por uma empresa, tem gente que é contratado dentro da empresa para fazer aquilo, e a tua saída, majestosa, eu diria, e não como um problema, né? Tu conseguiu ir para um caminho que, ao meu ver, e aí muito bem colocado por você, esse poder de legislar, né? De transformar as nossas leis em prol de um futuro circular, de uma cidade lixo zero, que é o tema aqui do nosso congresso, né? Sim. E a gente sabe que a responsabilidade dos resíduos hoje está na mão do executivo, né, na figura da prefeitura, mas a vereança, ela tem toda a estrutura de idealizar as políticas públicas para que o município não incinere composte, que faça educação ambiental obrigatória nas escolas. Que apoie as cooperativas, que imponha regras aos cidadãos. Com certeza, esse também é um grande desafio, né? Como que a gente engaja uma população a entender que não é só biólogo e engenheiro ambiental que tem responsabilidade com os resíduos, né? Toda uma cidade, uma cultura de transformação. E aí eu queria engatar essa conversa do nome da nossa sala aqui, o Representa Lixo Zero. Aí eu acho que é legal a galera também agora entender um pouquinho da tua história, que é linda. E aí o Instituto puxou esse Representa Lixo Zero, e quando fala de Representa Lixo Zero, uma das primeiras figuras que me vem à cabeça foi você, né? A gente teve aí uma lista grande, eu até tenho ela aqui, vou abrir para ter os números exatos, de candidatos e candidatas que botaram seu mandato como lixo zero e quantos foram eleitos. E aí, como é que foi essa trajetória dentro do Representa Lixo Zero? Aí aconteceu o seguinte, a gente tem todo esse trabalho com o Sabatini, e aí quando eu decidi, eu passei um mês refletindo sobre essa candidatura. No segundo mês, eu comecei a pegar algumas pessoas específicas para trocar essa ideia, para tirar, para ver se é certo mesmo. O Sabatini foi uma delas. E aí nessa, ele foi um grande incentivador, e aí ele me falou do Representa Lixo Zero, e aí a gente foi trabalhando juntos. Eu conheci muitas pessoas de outros lugares do Brasil, né, que estavam na mesma perspectiva que eu. O Representa Lixo Zero foi interessante porque a gente teve um roteiro de campanha. Então, a gente apresentava o problema numa semana, na outra semana a gente apresentava a solução, depois a gente apresentava formas de engajamento. Então, assim, foi um roteiro que a minha equipe, eu e minha equipe de campanha, a gente seguiu à risca. Nós trabalhamos através do roteiro do Representa Lixo Zero. E o Representa Lixo Zero é isso, é políticas públicas voltadas para o lixo zero. Para quê? A gente defendeu a geração de emprego, a arrecadação municipal, né, mais empresas, mais materiais circulando ali dentro, a saúde preventiva, a economia do dinheiro público e a preservação ambiental. Então, esses eram nossos 5 tópicos que a gente defendia na hora de falar sobre nossa candidatura. E a gente não colocava a preservação ambiental em primeiro lugar, Arthur, porque preservação ambiental, quando você fala, meio que convertido, né? Para quem não quer nem saber, você vai falar de geração de emprego e economia do dinheiro público. Como é que ficou a ordem? Ficou geração de emprego, economia do dinheiro público, aumento na arrecadação, saúde preventiva e desvio de aterro, né, e
preservação ambiental. Entendi. Então, foram esses 5 tópicos. Mas esses foram, assim, da nossa campanha aqui. O Representa Lixo Zero, ele apresentava 7 semanas, que foi o total da campanha. E aí, a gente trocava muita ideia, porque teve um grupo, tinha um pessoal nos guiando nesse grupo do Representa Lixo Zero, a gente trocava as experiências, como é que estava sendo em cada cidade. Então, foi muito rico. Eu me lembro de ter algumas pessoas que era a primeira candidatura também. Então, assim, é muito novo, é um desafio muito grande, é uma aventura louca, o tal da campanha política. Eu acho que quem tem vontade, quem estiver nos assistindo, que tem esse perfil, que tem essa visão, investe, sabe? Porque essa coisa feita com amor, ela vai dar resultados. Legal. E tu falando dá até motivação aqui para a gente começar a se mexer aqui, termos um candidato lixo zero, uma candidata aqui em Santa Catarina. Acho que todo lugar está precisando, né? E Eu deixa voto eu em te... você. Oi? Eu voto em você. Mas vamos pensar aí como que a gente vai estruturar isso por aqui também, né? Mas deixa eu te perguntar também, uma coisa que fica sempre na minha cabeça. Campanha política, para mim, me lembra bandeira, me lembra santinho, me lembra adesivo no carro, me lembra um monte de coisa que gera resíduo. Como é que foi a estratégia? Porque, assim, a gente consegue fazer muita coisa no online, a gente consegue, né, criar sistemas muito massa, mas a não geração é o que dói no nosso coração, que somos lixo zero. Como é que foi estruturar os materiais de campanha sendo uma vereadora que fala de lixo zero? Como é que é esse desafio? Olha, eu sempre não. Quando eu comecei lá em 2013, 14, eu dei para ser um pouco, digamos assim, radical. Mas eu fui vendo ao longo dos anos que não é o meu perfil. Eu realmente não sou. Eu tendo mais para ser uma pessoa equilibrada do que. Ai, a pessoa lixo zero, sabe assim, Cristal Muniz, a outra lá de Nova York. Eu não conseguiria. Eu tenho que ser equilibrada, mais pé no chão e acompanhar essas mudanças e promover essas mudanças. E aí, isso foi uma grande questão. Como que a gente vai fazer campanha com o Santinho? É uma candidatura lixo zero? Onde já se viu? Mas aí a gente entrou num consenso. A gente mora numa cidade pequena, o meu eleitorado tinha muita gente mais velha, minha família, né, os meus tios, primaiada da minha mãe, dos meus pais. Então, o online não chega tanto. Então, a gente não podia correr o risco de ser radical nesse momento, sabe? Não radical, não estou falando radical, mas assim, seguir a risca não geração. Eu faço inúmeras outras ações. Eu neutralizo meu carbono de inúmeras outras formas. Então, nesse momento, era uma coisa que eu não podia correr esse risco. Mas o que a gente fez? A gente orientou as pessoas a descartarem na reciclagem. Todo o nosso material que sobrou, a gente levou para a cooperativa. Então, ao passo que a gente estava fazendo a nossa campanha, por mais que a gente distribuísse, a gente não jogou santinho na rua. 3 coisas de sucesso da nossa campanha, que a gente fica muito orgulhoso. A gente não comprou um voto, nenhum voto, a gente não patrocinou nenhum post de Facebook e de Instagram, e a gente não jogou nenhum santinho na rua. Então, isso é uma coisa que a gente se orgulha pela força, né? O fato do santinho, a gente tem uma estratégia, e eu vou compartilhar com o pessoal do Representa. No dia da eleição, não fica aquela coisa horrorosa? No dia da eleição, nossa mobilização vai ser 6 horas da manhã, passar com soprador na porta das zonas eleitorais. O que você acha? Imagina o povo chegando para votar sem santinho no chão, Arthur. Nossa, isso é bom, hein? Então, assim, a gente conseguiu fazer dessa forma. Então, a gente não fez muito material, adesivo não foi muito, mesmo porque a gente tinha
um orçamento que a gente não quis também investir muita grana, a gente investiu o que precisava e a gente agiu dessa forma. Que massa, que massa. Eu fico imaginando esses pontos bem, né, esses detalhes da campanha, porque, assim, o julgamento vem de todo lado, né, até, às vezes, da própria família, quando, às vezes, tu dá um deslize ali, lixo zero, mas tu reclama de mim, e agora tu tá fazendo isso, né, sempre rola isso. Então, é uma ideia boa, né? Primeiro que papel é compostável ou reciclável, então dá para instruir as pessoas, dá para conversar. E é bem engraçado a tua campanha, como ela foi diferente, né? Em geral, muito santinho, muito post patrocinado, o teu já foi diferente, de certo? Foi muito do porta a porta, conversar com as pessoas, um olho no olho. Foi, Né? muito porta a porta, retomamos todos os contatos que a gente tinha, pessoas que a gente já tinha recebido a gente, palestra que a gente já tinha feito. Então, essa rede que a gente cria em torno do Lixo Zero, ela é muito importante. Ela é muito importante. Para quem está pensando ano que vem, ou em 2024, é agora, sabe? Eu lembro que quando eu fui falar com meu pai que eu ia candidatar, e ele tinha muitas restrições, aí ele virou para mim e falou assim, o povo está trabalhando já tem 4 anos para ser candidato. Eu falei, mas eu estou trabalhando há 6. Então, vamos embora. Vamos para cima. Às vezes porque desculpa te interromper, mas quem tem uma trajetória dentro do Lixo Zero, e não importa se ela é empresarial, né, na comunidade, você já está fazendo a sua história, né? Se um dia for candidato ou candidata, não vai precisar criar uma personagem e falar, agora eu sou do meio ambiente, ou agora a bandeira é essa, né? É muita história por trás disso tudo. E aí, a gente já está indo para os nossos últimos 10 minutinhos, né, que a gente começou um pouco atrasado, mas o papo está rendendo. Alice, me conta um pouco, né, assim, de maneira prática, como é que está sendo esse início, porque está aí 6 meses recém, né, como vereadora na cidade. Tu conseguiu já avançar em alguma coisa, né? Tu participa da comissão de meio ambiente dentro da Câmara. Como é que está sendo a tua atuação hoje, né, de todo essa responsabilidade, né? Pô, a Alice tanto falou de lixo zero, me encheu tanto o saco, agora ela tem a caneta na mão, o que ela vai fazer? Então, a pressão deve estar grande, e conta pra gente um pouquinho aí se tu já conseguiu avançar, quais estão sendo os teus desafios. Graças a Deus. Seguinte, desde que eu comecei com a plataforma, um dos públicos dos resíduos são os catadores informais. E eu sempre quis trabalhar com eles, pela necessidade que eles têm, mas eu nunca consegui por falta de infraestrutura. De gente, local para atender, de todo, eles demandam, né, como todo público. E aí, quando a gente assumiu, em janeiro, final de janeiro, a gente lançou um projeto do gabinete chamado Reciclando Vidas. A gente tem uma estimativa de 400 catadores informais em Tuiutaba, e a gente se propôs a conhecer esses catadores para poder elaborar políticas públicas para eles. Então, assim, é uma realização, sabe, de um sonho e uma demanda altíssima que a gente tem, dar dignidade e visibilidade para essa categoria, né? Reconhecida pela CBO, pela Classificação Brasileira de Ocupações. Aí, a gente fez esse Reciclando Vidas, então a gente está cadastrando esses catadores, e a gente temos contato com o Pimp My Carroça e o Cataqui, lá de São Paulo. A gente já fez um Pimp My Carroça em 2019, na Semana Lixo Zero, e aí a gente retomou contato com eles para poder trazer o Cataqui para Ituiutaba. Então, a gente está nesse processo já. Então, a gente conseguiu álcool gel, agora tem uma grande amiga nossa que vai doar máscara, e a gente explica para eles o que eles precisam. Aí, dentro dos direitos assegurados que eles têm, que é nos Centros de Referência de Assistência Social, o Cadastro Único do Governo Federal, né, que aí eles têm condições de receber uma cesta básica, de ter desconto na água de luz, desconto na conta de luz. A gente orienta todos eles também para eles terem esses direitos assegurados. Então, a gente está criando um vínculo, a gente faz post e palestra e fala desses catadores para a sociedade, para criar um vínculo com essa classe, enfim. Outra coisa, a gente fez... então, esse foi o primeiro projeto
que a gente lançou no gabinete. O segundo, resíduos de construção civil. A gente tem um problema sério em Tuiutaba, porque tem muita obra, esses resíduos vão para o nosso aterro sanitário, que é um aterro praticamente sanitário. A gente só está faltando uma última licença de operação, mas é porque eu acho que a prefeitura nem está querendo pagar, mas está tudo organizadíssimo, nosso aterro é muito bonito. E esse resíduo está indo para lá. A gente está com uma expectativa de 2 anos de vida útil para o aterro sanitário. Então, a gente quer transformar esses resíduos de construção civil em material, né, usável na construção civil. Então, a gente escreveu um projeto, recuperamos um projeto que a prefeitura já tinha, e já levamos em Brasília com o deputado Zé Silva, ele é da nossa região, do Solidariedade, ele abriu as portas do Ministério do Meio Ambiente para a gente, e a gente está fazendo essa gestão para conseguir R$1.800.000 para instalar essa usina de beneficiamento desse resíduo de construção civil aqui em Tuiutaba. Aí tem a cooperativa, que a gente está prestando um suporte político, organizacional para eles, a gente quer que eles expandam, a gente precisa universalizar essa coleta. A gente criou, elaborou e apresentamos o projeto de lei do Dia da Luta dos Catadores Informais. Então, o projeto foi aprovado na Câmara, então, dia 7 de junho do ano que vem, a gente traz isso novamente, mas isso é só um passo para todas as políticas públicas que a gente quer elaborar para eles. Deixa eu ver o que mais. A gente atuou dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a gente propôs uma emenda na lei para oficializar esse conselho, trazendo a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Finanças para dentro desse conselho, porque a Secretaria de Meio Ambiente é o host, né, é o anfitrião desse conselho. Então, como que a gente vê a sustentabilidade baseada no tripé, né, economia, social e meio ambiente? A gente trouxe essas 2 secretarias para cá. Foi uma luta e foi uma vitória dentro da Câmara, porque você sabe, um Conselho Municipal de Meio Ambiente onde aprova empreendimentos de toda sorte, né? Então é melhor que não tenha muita visibilidade e tal. Então foi uma luta, foi muito bonito o que a gente fez. Deixa eu ver o que mais. Economia circular, a gente está desenvolvendo um projeto junto com o Sebrae. Por quê? Um dos objetivos básicos nossos é o projeto da lei do grande gerador. Então, a gente quer dispor de comunicação e de projeto para esses empresários, para na hora que a gente apresentar a lei, provavelmente ano que vem, eles abracem essa lei com a gente, não cria uma oposição, uma rejeição à lei. Então, a gente está trabalhando, sim, tem muito mais coisa, Arthur, mas, infelizmente, cheguei atrasada, vou ter que me conter por aqui. Nada, a gente tem mais 4 minutos e te ouvindo, vai fazendo uma teia na minha cabeça, porque é realmente isso, né? Tu tem que falar com os catadores, tem que falar com a construção civil, com o Ministério do Meio Ambiente, com os empresários por causa da questão da lei do grande gerador. Então, eu acho que tá sendo um brilhante papel aí nos primeiros 6 meses. Imagina o que tu não vai aprontar de coisa boa nos próximos 3 anos e meio, né? Agora, o seguinte, 2 coisas que eu lembrei aqui, para finalizar, a gente foi a Brasília, uma coisa muito legal, eu passei 6 anos tentando captar recursos para a plataforma Tuiutaba Lixo Zero. Nunca consegui. Em 2019, a gente conseguiu por volta de uns 20 e poucos mil reais de patrocínio para a realização da Semana Lixo Zero, mas foi basicamente isso, todo esse tempo. Em Brasília, em conversa com um deputado da minha cidade, o deputado federal André Janones, do Avante, ele enviou uma emenda parlamentar de 100 mil reais para a plataforma. E eu acho que isso é só o começo. E um outro trabalho muito legal que a gente está fazendo, que também eu passei 6 anos, 7 anos buscando informações, requisitando isso nos órgãos públicos, e eu nunca consegui. Em 4 meses de mandato, eu consegui contrato e todo o valor gasto com a gestão de resíduos em Tuiutaba, documentos oficiais. E aí a gente vê que dos 11 milhões que a gente gasta com a gestão de resíduos em Tuiutaba, a gente tem 600 mil reais destinados para educação ambiental. E agora a gente vai controlar esse dinheiro.
A gente sabe que ele existe. A gente quer ver aonde que ele vai ser usado. A gente vai criar uma comissão de... Essa educação ambiental precisa ser concatenada. Não pode ser coisa pontual, não é? E eu acho que a gente deve levar essa educação ambiental, esse conselho, essa questão para dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente. E aí a Câmara está dentro do Conselho, vários outros órgãos, universidades e tal, e a plataforma também. Então a gente consegue ter mais visão sobre esse recurso e aplicá-lo muito bem. Muito massa. Olha muito só. Massa, Arthur. Eu estou empolgadão aqui. É muita coisa linda. O nosso tempo está esgotado. Alice, muito obrigado. Eu acho que tu está tendo um grande êxito, não por pensar só nas questões ambientais, que é o que move o nosso coração, mas a gente tem que entender que a questão do resíduo no nosso país ela é social e econômica também. Né? Como tu falou, 400 catadores numa cidade de quantos mil habitantes? 100 mil. 100 mil habitantes, ter 400 pessoas informais trabalhando com isso. Então, resíduo é dinheiro, resíduo é geração de trabalho e renda, e parabéns aí pelo teu mandato, que eu tenho certeza que no final desses 4 anos vai ter um relatório lindo para você apresentar. Um beijão, Alice. Um beijo, Arthur. Obrigada a todos do Congresso e sucesso, parabéns pela realização. Valeu, um beijão. Verônica, corta nós aí.